Nós vamos dar a continuidade aos estudos, né, do Sermão da Montanha. E hoje nós vamos meditar sobre o versículo que está em Mateus 7, do 15 ao 20. Amém. E o tema do estudo é a doutrina sobre os falsos profetas. Vamos ler em nome de Jesus. O 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Amém? Só até aí. Nós vamos estar meditando um pouco, né, a respeito dessa palavra. Eu deixei aqui a minha colinha aqui. E a melhor forma da gente saber o que é falso e o que é o verdadeiro é a gente conhecer, né, ambos. Para a gente saber que algo é falso, a gente tem que conhecer o verdadeiro. Por um exemplo prático, para a gente saber que uma nota de 100 é falsa, a gente tem que já ter visto uma verdadeira. Então eu resolvi começar, né, esse estudo falando primeiro sobre o profeta. Então, para reconhecer um falso profeta, é preciso saber o que a Bíblia fala sobre ele e também conhecer um verdadeiro profeta. A palavra profeta significa uma pessoa escolhida por Deus que anuncia os desígnios divinos e que prediz acontecimento por inspiração de Deus. O profeta, também chamado de homem de Deus, é um ser humano comum como a gente, que é separado pelo Senhor para trazer mensagem ao seu povo. Ou seja, todos nós fomos escolhidos e somos profetas de Deus. Mas tem um detalhe aí muito importante, em que nós precisamos tomar cuidado, né, com o fato de sermos profeta. Aí, na segunda parte diz, só é reconhecido como homem de Deus, como profeta do Senhor, aquele que disser algo que realmente se cumpre. Ou seja, um verdadeiro profeta, quando ele profetiza, quando realmente é de Deus, essa profecia precisa se cumprir. E aí nós temos aqui algumas características, né, do verdadeiro profeta. Um verdadeiro profeta promove a obediência a Deus e a seus princípios e leis. Usa apenas a Bíblia como guia de fé e prática. Suas profecias sempre se cumprem. Nesse caso aqui, as profecias sempre se cumprem. Tem um detalhe que algumas profecias que o Senhor coloca, né, que o Senhor ordena para que o profeta fale,
É como foi com Jonas, né? Que ele foi pregar em Nínive para que o povo se arrependesse, senão a cidade seria destruída. E nesse caso, a profecia a cidade não foi destruída porque o povo realmente se arrependeu. Então, nesse caso, que a profecia não se cumpriu, mas porque o povo obedeceu. O verdadeiro profeta centraliza sua mensagem em Cristo. O profeta precisa ser cristocêntrico, ou seja, as suas mensagens têm que ser voltadas para Cristo, voltadas para a salvação. E também, lógico, o verdadeiro profeta, ele precisa dar bons frutos. E aí eu fiquei um pouco pensativo a respeito, né, dos profetas, porque eu já vi muitas profecias, e nesse estudo eu acabei abrindo um pouco minha mente, porque são muitas profecias que a gente vê hoje em dia e poucas a gente vê se cumprir. Deixa um pouco de... que a Bíblia diz, né, que nós temos que analisar todas as profecias, ver o que é bom, e o que não for, a gente não pega o que for bom. Mas são muitas profecias que a gente vê e não se cumprem. Uma das coisas que nós temos para identificar um falso profeta é se essa profecia se cumpre ou não. E aí vamos falar agora um pouco do falso profeta. Falso profeta, também chamado de pseudo-profeta, é a rotulação dada a uma pessoa que ilegitimamente se proclama detentora de dons do Espírito Santo, Tal rotulação pode tanto decorrer de um falso dom carismático, como do uso do mesmo para fins demagógicos ou demoníacos. Ou seja, nós vemos que um verdadeiro profeta, ele é chamado e escolhido por Deus. O falso, ele mesmo se proclama um profeta, mas na verdade é um falso profeta. Outra característica que nós temos para reconhecer esse falso profeta é que ele não obedece às leis de Deus. Ele mesmo faz suas próprias leis e as segue. E leva as pessoas com pouco conhecimento bíblico a seguir também as suas doutrinas. Nós vamos ler aqui no livro de Deuteronômio 18, 22. E diz assim: quando o tal profeta falar em nome do Senhor, e a tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Nós vemos aqui que já temos, né, como identificar uma falsa profecia e também um falso profeta. E no versículo anterior, no 20, diz assim: porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome e que eu lhe não tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. Isso aqui no tempo da lei, ou seja, naquele tempo, se um profeta, né, profetizasse algo e chegasse naquele certo dia ou ao tempo em que ele profetizou e não acontecesse, o profeta morreria.
E aí eu fico me perguntando, se fosse nos dias de hoje, será que todo mundo ia se proclamar profeta, iam profetizar assim discriminadamente como é hoje? Se nós tivéssemos, se Deus fosse cobrar verdadeiramente e tivesse que morrer, eu acredito que a gente já ia ter enterrado um monte de profetas. Porque existe um cuidado. Se Deus dá uma palavra, para que a gente entenda que aquela palavra é direcionada para alguém e que foi Deus, nós precisamos fazer prova. Já teve algumas vezes que aconteceu comigo de eu sentir vontade de falar alguma coisa para alguém. E aí eu fiquei indeciso. Será que é eu que estou querendo falar ou é Deus que está mandando falar? E aí, nesse período em que eu fiquei ali pensando, falo ou não falo, porque se você fala alguma profecia para uma pessoa e a pessoa recebe e aquilo não foi de Deus, pode criar um impacto terrível na vida daquela pessoa. E se eu falasse isso e fosse de mim, fosse um pensamento meu, porque isso pode acontecer, eu estaria sendo um falso profeta, que eu ia profetizar algo que não era de Deus. E aí, nesse período em que aconteceu isso, eu não falei, mas foi outra pessoa e falou. Aí depois eu falei, era de Deus, mas eu não falei. E o mais indicado para que a gente venha fazer é a gente fazer prova. Se Deus falou com você para você se direcionar a alguém, você vai pedir uma prova, uma confirmação de Deus e Ele vai confirmar. E uma das coisas também importantes a respeito disso é você pedir alguma coisa que talvez seja para a gente impossível de acontecer, mas para Deus não. E aí você vai ter a certeza de que verdadeiramente aquela palavra é de Deus. E isso tudo são cuidados que a gente tem que tomar para a gente não acabar sendo falso profeta. Aí vamos continuar aqui. O falso profeta, ele interpreta as escrituras segundo a sua ótica, inventando doutrinas segundo os seus desejos, o desejo do seu coração. Ou seja, geralmente quando isso acontece, são algumas pessoas, uns falsos profetas, que não aceitam a palavra de Deus, eles não aceitam a doutrina que Deus deixou para que a gente venha seguir. E, por estar incomodado com essas palavras, ele acaba se afastando daquele meio, daquela congregação, e acaba seguindo o seu próprio coração, os seus próprios desejos, e fazendo com que pessoas venham segui-lo naquilo que ele acredita. É por isso que no versículo que a gente leu em Mateus, fala que a gente tem que fala cautelai-vos, né? É uma coisa que é para a gente se precaver, é para a gente, né, analisar bem a pessoa, ou tal profeta, para que a gente não venha a ser enganado. Nós vamos ler aqui mais um versículo que se encontra em Romanos 16, do 17 ao 18. Deixa eu olhar aqui que meio perdido.
Glória a Deus. Roma, encontrei. Romanos 16, do 17 ao 18. Rogo-vos, irmãos, que notei os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Ou seja, né, o falso profeta, ele não aceita a sã doutrina, ele não aceita a palavra de Deus e ele começa a promover com discursos bonitos, né, fazendo com que pessoas venham a acreditar naquelas palavras e venham o seguir. E isso também ocorre com pessoas que não conhecem, não buscam conhecer as Escrituras para poder identificar ali o que é de Deus e o que não é. Um falso profeta fala de Cristo, entretanto o nega. Prega sobre Cristo, mas não o conhece. Fala em nome do Espírito Santo, sem ter sido regenerado por ele. Geralmente, quando existem pessoas, né, que conseguem fazer algo desse tipo, é porque não temem ao Senhor. Não tem como uma pessoa que teme ao Senhor, que entende o sacrifício de Jesus, fazer algo dessa forma. Nós vamos ler mais uma vez no livro de João, de 1 João. Primeira João 4:1. Amados, não creais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Aqui nós vemos, né, mais uma lição de como a gente deve seguir, de como a gente deve ver, provar, né, se esse espírito, ou seja, se essa pessoa que está pregando e dizendo que é segundo o Espírito Santo, se verdadeiramente é de Deus ou não. Isso tudo é para que a gente não venha a ser enganado, para que a gente não venha a ser levado por um caminho o qual não é o caminho de salvação. Os falsos profetas, eles não pregam um sacrifício da cruz. Eles não pregam que nós devemos nos sacrificar por algo que nós não estamos vendo, mas que Jesus deixou para que a gente venha a seguir, para que a gente venha chegar, né, aos céus para ceiar com Ele. Geralmente, os falsos profetas, eles buscam algo que sejam para eles. Eles buscam a glória para eles, eles buscam riquezas, porque são pessoas que vivem em prol de um reino aqui nessa terra. Eles não temem mais ao Senhor,
E por causa disso, muitas pessoas os seguem e acabam até entrando por um caminho o qual vai levar à perdição. Levando por um caminho que não é um caminho de salvação. Por quê? Sempre vai proclamar facilidades, visando o que as pessoas podem acrescentar para ele, usando assim a obra de Deus, usando o nome de Deus. Não se preocupam com a alma, com a pessoa ser uma pessoa íntegro diante de Deus. Eles se preocupam que a pessoa esteja, eles se preocupam com o que a pessoa vai oferecer. O versículo que nós lemos, eu andei meditando mais a respeito disso, e me chamou a atenção, né? Essa parte a qual Jesus fala: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas. Aí eu fiquei pensando, né? Nenhum de nós aqui que vivemos, que buscamos, que meditamos na palavra, a gente não vai ser enganado se chegar alguém aqui e se declarar: olha, eu sou um falso profeta e eu quero estar aqui para pregar para vocês. Ninguém vai querer ouvir. Mas, como uma tática, ele vem disfarçado como se fosse uma pessoa verdadeiramente de Deus. É por isso que é dito que vem como uma ovelha. Eu estou tendo a oportunidade agora de ser pastor, tem umas ovelhinhas lá, mas é ovelha de verdade. E durante esses dias eu percebi que quando elas ouvem um latido de um cachorro, elas ficam atentas, porque o cachorro, se não for um cachorro ensinado para cuidar das ovelhas, ele vai atacar as ovelhas. E dessa forma, eu pude ver, né, falando muito sobre essa palavra aqui. Se nós estivermos em um lugar e chegar um lobo, as ovelhas vão correr. Foi o que eu acabei de falar. Se chegar alguém aqui e se declarar um falso profeta, ninguém vai ficar. É por isso que ele vem disfarçado. E, na verdade, aqui, se nós colocarmos realmente de verdade um lobo, né, colocar uma roupinha nele de ovelha, as ovelhas vão achar que ali não é um lobo, é uma ovelha, e vão se aproximar. Aí diz aqui que eles vêm vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Ou seja, se colocarmos ali um lobo no meio das ovelhas e ele conseguir se disfarçar de ovelha durante um tempo, só vai ser durante o tempo, porque os lobos são carnívoros e as ovelhas são herbívoros. O lobo pode até, né, eu acho meio difícil, mas comer capim durante algum tempo, mas ele vai se mostrar, ele vai atacar as ovelhas por instinto, né, para mostrar o que verdadeiramente ele é, que é carnívoro. Por isso que aqui fala que interiormente são lobos devoradores. No próximo versículo, no 16, diz: por seus frutos os conhecereis. Por quê? O lobo vai estar lá e ele não vai conseguir se segurar no meio de tanta carne sem poder atacar. Assim, um falso profeta estando no meio das ovelhas, no meio do povo de Deus, ele pode até ficar por um tempo, mas pelas suas atitudes, pela sua forma de pensar, as ovelhas, ou seja, nós vamos identificar que aquela pessoa ali, na verdade, é um lobo. E aí, durante no mesmo versículo, na parte B, fala: porventura colhe-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos?
Assim, toda árvore boa produz frutos, produz bons frutos. E toda árvore má produz frutos maus. Ou seja, uma pessoa que produz maus frutos, um falso profeta que está ali, né, disfarçado de ovelha, ele pode ficar, ele pode permanecer durante um tempo. Mas ele vai mostrar o que realmente ele é, ele vai mostrar os frutos que ele tem. Que é algo que talvez para a gente, visivelmente, pode até estar escondido. É por isso que fala que interiormente são lobos devoradores. Porque a gente vai olhar, né, se for a gente jogar pelas vestes, chega alguém todo cheio de paletó, com a gravata, a gente vai dizer, não, ele é homem de Deus. Mas que a gente não consegue ver o interior, a gente não consegue ver realmente. Nós só vamos conseguir ver quando essa pessoa começar a demonstrar os seus frutos. Demonstrar os frutos bons ou os frutos maus. E aí, no versículo 19, fala: toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Ou seja, se essa árvore está ali, nós vemos que no início, né, Jesus estava falando a respeito do lobo e das ovelhas. E já mudou e agora está falando de árvore. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Ou seja, se existe uma árvore que está ali no meio do povo de Deus, ou uma pessoa que está no meio do povo de Deus, e não está dando bons frutos, ela é cortada e lançada no fogo. Aí eu fiquei me perguntando, por que essa árvore é cortada e lançada no fogo? Existem algumas árvores, algumas plantas, que mesmo que você corte ela, se você jogar na terra, e ela ficar em contato com a terra, ela vai brotar e vai crescer de novo. O pastor ali sabe que a gente trabalhava na cerca lá, botava aqui, as árvores crescem de novo. Então, o que eu entendi com isso? Que lança-se no fogo, por quê? Porque depois que queimar, não nasce mais. Ou seja, é uma árvore que não pode criar ramos, é uma árvore que não pode se renovar. E o 20 fala, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos os conhecereis. Nessa parte aqui, ainda do 19, eu fiquei pensando também a respeito da árvore estar no meio do povo, ou seja, da pessoa estar. Que não cabe a nós cortar. Cabe, né, ao Senhor, o dono, né, vamos dizer assim, do terreno. Eu vi a nossa irmã Zezé tem um quintal grandão cheio de árvore. Se a nossa irmã Zezé tiver uma árvore lá que não dá mais frutos, ou que não dá um fruto bom, eu não posso chegar lá não posso chegar lá na casa da irmã Zezé com o machado e cortar aquela árvore, porque eu não tenho autoridade para isso e não me pertence fazer isso. Ou seja, a irmã Zezé, que é dona da terra, dona do quintal, do terreno, vai olhar para a árvore e vai dizer, essa árvore não está me dando bom fruto, eu vou cortar. Assim no povo de Deus. Deus, ele não vai permitir que alguém esteja no meio do povo de Deus dando maus frutos, se ele mesmo falou que essa árvore será cortada. Então, a autoridade de cortar essa árvore não é nossa, e sim de Deus. Isso. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Esse versículo aqui, desde que começou esse estudo, são ensinamentos que
que tem nos dado, são ensinamentos que vêm, que foi naquele tempo dado aos discípulos e aos demais que estavam ali, para que o povo identificasse verdadeiramente o que é de Deus, identificasse verdadeiramente qual o caminho que estariam seguindo, e não é diferente nos dias de hoje. Nós temos que estar apercebido, nós temos que estar cauteloso a respeito dos falsos profetas, porque a nossa natureza humana sempre vai buscar pelo lado das coisas que são mais fáceis, vai ser voltada para as coisas sem dificuldade. Nos dias de hoje, muita gente diz, muitas igrejas, né, muitas pessoas pregam que se você tem um carrinho ali, um Fusquinha, venda ele, não traga o Fusca, venda e traga esse dinheiro que Deus vai te dar um carro melhor. E em momento nenhum na Bíblia a gente vê Deus, Jesus falar que nós vamos ter esse tipo de coisa. O que sempre vai ser falado é que a gente tem que buscar o reino de Deus, buscar o reino dos céus. As demais coisas vai ser acrescentada conforme o Senhor quiser. Nós precisamos estar à disposição de Deus para o que Ele quiser fazer. Nós vemos que, infelizmente, as pessoas que têm o acesso, vamos supor, a um canal de televisão, que tem ali a possibilidade de alcançar várias pessoas, milhares de pessoas, eles não usam desse meio para pregar a salvação. Eles usam desse meio para arrecadar. É por isso que o versículo diz que são lobos devoradores. O que é que as ovelhas têm que pode oferecer para um lobo? Primeiro, as ovelhas produzem lã, que através da lã produzem, né, roupas, que se tornam lucrativo para quem as cria. Produz a lã, produz a carne, e é isso que é a preocupação do falso profeta, do lobo vestido de ovelha. Ele quer a lã, ele quer a carne, ele não está se importando com a ovelha, ele está se importando com o que a ovelha pode produzir para ele. Mas eu louvo a Deus porque ainda há igrejas pequenas, ainda há o povo de Deus que talvez não tenha como alcançar. Hoje temos, por causa da internet, né, do YouTube, temos como alcançar várias pessoas. Não como na rede de TV, mas temos como alcançar pregando, sim, uma verdadeira palavra de Deus, com profecias verdadeiras que realmente vêm de Deus, e que nós não podemos nos deixar enganar com esse método que é usado hoje em dia. Nós precisamos sempre prevalecer. A igreja, quando está cheia, quando está lotada, isso não quer dizer que Deus está ali naquele lugar. Pode estar? Pode. Mas Deus, ele quer habitar nos lugares onde há simplicidade, onde há pessoas de coração quebrantado, pessoas que verdadeiramente estão voltadas para a palavra, pessoas que se preocupam com a sua salvação e com a salvação, né, de seus familiares, com a salvação de seus vizinhos, com a salvação de pessoas que não têm, que talvez não tenham conhecimento da palavra de Deus. E que isso seja sempre a nossa preocupação, irmãos, buscar a palavra de Deus, que nós venhamos ser verdadeiros profetas de Deus, que nós venhamos analisar a nós mesmos, né, como profetas, para que a gente não venha profetizar algo que uma profecia de nós mesmos pode sim destruir uma vida, pode frustrar uma pessoa que por culpa de alguém, né, acaba se frustrando com Deus. E aí isso pode causar
um impacto terrível. Uma vez um irmão ele falou comigo que uma pessoa, eu não me recordo se ele falou que essa pessoa morava aqui ou no Rio, mas que essa pessoa estava no Rio. E um profeta lá, né, para mim, um falso profeta, falou com essa pessoa, ó, pegue todas as suas coisas e volte para onde você estava, volte para a sua cidade, porque lá Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. E essa pessoa, por ser, né, temente a Deus, crendo naquela palavra que esse suposto profeta falou, arrumou tudo, vendeu tudo que tinha lá e veio embora. Chegando aqui, morando de aluguel, né, gastou todo o seu dinheiro da casa que tinha e acabou que essa pessoa entrou em depressão e a pessoa faleceu. E já tem vários anos que ele me falou isso. E desse tempo para cá, eu sempre fiquei com esse pensamento. Do que falar? Se realmente a profecia é de Deus. Se Deus colocar algo no meu coração para eu falar para alguém, eu vou fazer prova. E às vezes a gente treme ali, treme. E verdadeiramente Deus vai e confirma. Uma certa vez eu também estava, né? Eu não me lembro, foi um cerco de oração, não lembro. Eu estava no culto e um irmão começou a falar ali, a profetizar, e eu fiz o que a Bíblia manda. Eu pedi ali uma prova de Deus de que aquela profecia ali que era verdadeira. E tinha uma pessoa lá que era improvável. Para mim era improvável dessa pessoa chegar até ela e falar. Aí eu falei comigo mesmo, eu falei, Senhor, se essa profecia é de verdade, eu quero que ele vá falar com aquela pessoa ali. E verdadeiramente, ele foi até a pessoa e falou. Aí eu glorifiquei ao nome do Senhor, porque existem profetas aqui na terra, existem pessoas aqui ainda voltado para Deus, e Deus, Ele fala, irmãos. Agora, é preocupante, né? Esse fato dos falsos profetas, e nós temos que estar bem apercebidos quanto a isso. Eu quero agradecer a oportunidade, até aqui o Senhor me ajudou, é um pouco nervoso, mas é assim mesmo, Deus vai trabalhando da forma que Ele quer. E peço que os irmãos orem por mim, orem pela minha esposa também. E é isso, irmão, que Deus continue abençoando a nós todos. Eu agradeço a oportunidade.